Muito bem, vamos para terça-feira. Terça-feira, o título é O que é graça? E o versículo Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Muito bem, então o que é graça? Muitas vezes nós falamos sobre graça, irmãos. Então o que é graça? Eu vou ler página 59 e aqui o primeiro parágrafo a gente pode entender um pouco melhor. No capítulo 1 de João, lemos: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então é a versão King James atualizada. Mas o que é graça? O livro de Efésios nos explica que a graça é o próprio Cristo, ou seja, é o próprio Deus em Cristo sendo desfrutado por nós gratuitamente, com todas as suas riquezas, com a vida e a natureza divinas, bem como em todos os atributos divinos e também com a humanidade de Jesus. Pela graça, o viver humano elevado de Jesus também está à nossa disposição como bênção espiritual nos lugares celestiais. Agora, veja, irmãos, 2 pontos rapidamente aqui. Primeiro, as pessoas hoje, muitos entendem graça como, por exemplo, você está com uma doença, aí você ora e Deus cura você. Aí você fala assim, eu recebi uma graça de Deus. Tudo bem, não está exatamente errado, mas é muito raso ainda. Porque a graça não é só algo que Deus te dá no sentido de um bem material, uma cura. Graça é o próprio Cristo sendo dado a você para que você o desfrute as riquezas de Cristo, e conforme você vai desfrutando a graça, você vai recebendo também a glória. Graça, glória, verdade, essas coisas não estão separadas. Quando você está desfrutando do Senhor, você não vai falar assim, agora eu estou recebendo da graça. Aí passa 5 minutos, olha, agora eu estou recebendo a verdade. É junto, porque tudo isso é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, quando eu recebo a graça, quando eu estou desfrutando do Senhor, por orar, por invocar o nome do Senhor, por imergir na palavra, enfim, por cantar, falar a palavra, tudo isso nos faz desfrutar do Senhor. Eu estou recebendo, irmãos, do próprio Deus, que é graça, verdade, que é a glória. A luz da glória de Deus muitas vezes nos ilumina quando nós estamos tendo comunhão com o Senhor. E outro ponto, e aí nós entramos em Isaías 55. A questão da graça, irmãos, ela é, como a própria palavra diz, é de graça. Mas não quer dizer que, porque é de graça, todos vão receber. Há um princípio importante aqui. Você precisa pedir, ou seja, você precisa buscar. O capítulo 55 de Isaías nos mostra isso. Veja, ele diz, todos vós, o que tem de sede. Então uma coisa, irmãos, é ter sede, outra coisa é ter a sua sede saciada, entende? Todos vós, os que têm sede, vinde às águas. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mas o que é esse? Mas pera um pouquinho, não parece contraditório? Porque está dizendo assim, você que não tem dinheiro, vem e compra. Bom, o que é esse comprar? Olha só o versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Esse comprar, esse gastar, ele se relaciona principalmente, irmãos, com uma moeda que nós temos e que é muito importante nos dias de hoje, o nosso tempo. Se você gasta o seu tempo naquilo que não é pão, o seu suor naquilo que não satisfaz, simplesmente, às vezes a gente usa o nosso tempo para coisas vãs, você nunca vai experimentar satisfação, a plena satisfação. Mas quando você usa o seu tempo para buscar o Senhor, para ir até o Senhor, para receber a graça, para receber esse vinho e leite, aí você vai experimentar finos manjares.
É tão precioso, irmãos, é tão gostoso quando você está tendo comunhão com o Senhor, você está imergindo na palavra, o Senhor toca o seu coração, Ele fala com você. Você percebe, né, recebe algo do Senhor. Muitas vezes você recebe luz sobre situações no seu dia a dia, coisas que o Senhor não tem se agradado. Outras vezes você recebe confirmação de algo que você tem no seu coração. Tudo isso eu preciso ir até o Senhor, eu preciso despender tempo buscando o Senhor, eu preciso gastar essa moeda tão importante que é o tempo na presença do Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Já desde o Antigo Testamento é dito para nós, buscar enquanto se pode achar. Vai chegar um momento, irmãos, aí entra aquela figura das 10 virgens. Vai chegar um momento em que o Senhor vai voltar. As 5 virgens prudentes, elas gastaram o seu dinheiro comprando óleo. Isso aqui é o tempo, irmãos. É o tempo, é a busca. Agora, as nécias, elas gastaram o seu dinheiro com outras coisas, gastaram o seu tempo e não se prepararam. E aí, irmãos, a hora que elas perceberam, não havia mais o que? Tempo. Por isso, Paulo fala, né? Nós precisamos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Os dias são como uma grande feira de bobagem, de vaidade, oferecendo tudo quanto é coisa para nós gastarmos o nosso dinheiro, o nosso tempo. Aí você vai ver, investir o seu tempo, às vezes, em coisas que você pensou, isso aqui vai me agradar. Chega no final, não agradou. Você só jogou o seu dinheiro naquilo que não é pão, o seu suor naquilo que não satisfaz. Quando perto, próximo a você, você pode se deleitar com finos manjares. E aí, irmãos, entra a questão de ser pobre em espírito. Isso é tão importante, irmãos. Por quê? Uma pessoa que não tem, por exemplo, um morador de rua, ele não tem dinheiro, não sabe se ele vai comer amanhã, então ele aproveita todas as oportunidades que ele tem para comer. Como ele não sabe se ele vai comer amanhã. Isso é uma pessoa pobre, não é uma pessoa que não tem recursos. Agora, como diz o provérbio, a alma farta, ela pisa o favo de mel. Quando nós estamos cheios de nós mesmos e a palavra vem, muitas vezes nós desprezamos. Essa palavra eu já ouvi. Essa palavra não é bem assim. Essa palavra serve para o outro, não serve para mim. Nós precisamos aprender, irmãos, a ser pobres em espírito. Porque Lucas, na oração que Maria fez, ali ela diz, o Senhor despediu vazio os ricos e encheu os famintos de bens. Os famintos saíram dali fartos. A realidade de ser uma pessoa pobre em espírito é o que diz Mateus, né? Na primeira bem-aventurança. O reino dos céus é dos pobres em espírito. Por quê? Porque eles são aqueles que estão sempre gastando aquilo que eles têm, o seu tempo, procurando aquilo que comer, aquilo que satisfaz. Eu vou ler aqui página 59, o terceiro parágrafo. Vejam, os que não têm dinheiro são aqueles sedentos e famintos que não podem pagar pela grandiosa graça que é o próprio Deus como desfrute. É por causa das misericórdias que nós recebemos gratuitamente essa graça. Em Efésios temos uma boa definição sobre a graça. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse versículo nos revela que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual e não apenas com parte dela. Deus não dá o Espírito por medida, Ele não dá parcialmente, mas sim toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que nós precisamos? Nós precisamos buscar, irmãos. Veja, esse rio da graça está fluindo. Mas o que eu estou fazendo com esse fluir? Veja, vou continuar lendo. Ainda no primeiro capítulo de Efésios, nos revelado pelo apóstolo que Deus nos dá essa graça como um rio de graça para produzir a sua vontade. Os versículos 9 e 10 dizem, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
A questão de convergir todas as coisas em Cristo tem o sentido de que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Ou seja, que todas as coisas estejam sob o seu encabeçamento, a fim de que Cristo exerça a sua autoridade. É Cristo quem deve governar e dominar, pois essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, veja que toda a graça, tudo o que o Senhor tem nos dado é para fazer a vontade de Deus, né? Esse fluir do rio da graça, as bênçãos do Deus triuno. E a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, começando pela igreja. E o resultado disso, irmãos, vai ser o reino milenar, né? No reino milenar, Cristo vai ser o rei, o governador sobre todas as coisas. Nós sabemos ainda no final vai haver a rebelião. Isso para fechar o tempo, né? Se você perceber o tempo, ele começa com uma rebelião, termina com uma rebelião. Mas o ápice ali do governo de Cristo acontece dentro do tempo, ali no reino milenar. E como nós somos levados, irmãos, ao reino milenar? Se você olhar o capítulo 55 de Isaías, você vai perceber que ele começa falando da graça. E aí, de repente, ele está falando da palavra, certo? Então, fala, né, que a palavra, ela desce como a chuva, como a neve, e ela não volta para o Senhor vazia. A função dela é o quê? É fazer a terra fecundar, fazer brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Fecundar a terra. Veja que isso está relacionado com a vontade de Deus lá em Gênesis, quando ele cria o homem para que o homem seja fecundo, se multiplique e domine sobre a terra. Você está percebendo, irmãos? A vontade de Deus ela não se perde. Deus ele não muda de vontade. Então olha lá, você começa o capítulo com a graça, aí fala da palavra. Por quê? Porque nós recebemos a graça, irmãos, pela palavra. Tudo que nós recebemos de Cristo vem através da palavra. E aí, se você nota o final os versículos finais do capítulo 55 de Isaías, o versículo 12 e 13, eles estão falando de algo que vai acontecer no reino milenar. Então diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Isso aqui é um reino milenar. Então perceba que a graça que flui através da palavra, ela flui, irmãos, para nós fazermos a vontade de Deus, para nós sermos encabeçados por Cristo. A vontade de Deus é Cristo encabeçar todas as coisas. E o que isso vai, para onde isso vai nos levar? Vai nos levar para o reino, irmãos. E essa figura é fantástica, porque veja só, quando ele fala que em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, se você se lembrar, o cipreste é a madeira utilizada na fabricação da arca. Então isso está relacionado exatamente com o que nós estamos falando principalmente na segunda-feira, com a edificação da igreja. Porque quando Cristo encabeçar, irmãos, a igreja ela vai estar edificada. Então hoje, talvez nós sejamos como um espinheiro, um espinhando o outro, um dando trabalho para o outro. Mas quando o Senhor terminar a obra, irmãos, quando Ele nos encabeçar, nós não vamos mais ser como espinheiros. Nós vamos ser como o cipreste. O cipreste, irmãos, era uma madeira muito firme, porque a água da arca ela ia ficar na água durante muito tempo. Então, se fosse qualquer madeira, ela poderia apodrecer e aí a água entrar na arca e todo mundo morria. Então veja, irmãos, que aquela madeira fazia o quê? Ela estava ali como um divisor para que a água de morte não entrasse na água. Era uma madeira firme. É isso, irmãos, que o Senhor está nos transformando. Cada um de nós, de espinheiros em ciprestes para a edificação da igreja, aquelas pedras que vivem. Mas isso só acontece, não é pela sua capacidade. Isso só acontece, irmãos, quando nós recebemos a graça, a palavra. Aí vem então a edificação. Veja que coisa maravilhosa, não é, irmãos? O que o Senhor tem nos mostrado na sua palavra, o que o Senhor, o lugar que o Senhor tem, o caminho pelo qual o Senhor tem nos direcionado.
Precisamos, irmão, lembre-se, precisamos cada vez mais despender tempo buscando o Senhor, recebendo graça, para assim nós sermos transformados e edificados juntamente uns com os outros, na habitação de Deus no Espírito. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.